E o Brasil vai pegar então a Noruega do Haaland. Ai, Mbappé! Ai, 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 Mbappé, tá fazendo história, Mbappé! Realmente me parece que a Copa do Mundo já tem um campeão. Tem também valor milionário que o Flamengo pode receber. A notícia não é boa, a notícia é péssima. Péssima para o Flamengo. Salve, salve nação rubro-negra, essas são as principais notícias da seleção brasileira e também do Flamengo. Fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, galera. Confere os créditos na descrição, sendo assim, sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Meu torcedor brasileiro preferido vai ser a Noruega mesmo, hein? Noruega do Haaland contra o Brasil aí neste domingão, né? E vamos torcer, né? Com certeza, né? Muita gente esperava aí, se desse certo, numa Costa do Marfim passar, mas não deu, né? Vai ser mesmo a Noruega. A Noruega que, segundo aí os analistas aí, ela escolheu estar desse lado, né? Ela escolheu poder chegar à frente e pegar o Brasil, ao invés da França. Porque se ela tivesse ganhado ou empatado, ficado em primeiro lugar lá, ela poderia ter ficado de frente com a França agora na próxima fase. Mas não, escolheu o Brasil e será o Brasil, porque entende que o Brasil seria um time mais fraco que a França. Mas agora, falando a verdade, neste momento né? Neste momento, hoje. Não sei daqui pra frente, depois, né? Mas é aquele negócio, né? E uma coisa que eles se esquecem também, é futebol, né, meu? Futebol, tudo é possível. É possível o Brasil golear a Noruega, é possível o Brasil passar sufocado, é possível o Brasil perder na Noruega. Tudo é possível, isso é futebol, cara. Ainda bem que é assim o futebol, e por isso que ele é apaixonante, né? E o Brasil vai pegar, então, a Noruega do Haaland, precisando ganhar. E aí, meu amigo, é bola pra frente, né, cara? Bola pra frente, não pode bobear muito. Tem que marcar em cima esse Haaland, não deixar esse cara jogar de jeito nenhum, né? Tem que ficar, sei lá, pisar no calcanhar dele, né? Não pra machucar, né? Pra ele sentir uma dorzinha, pra ele ficar com medo. Porque o cara é foda, velho. O nome, se ficar sozinho ali, e mesmo não sozinho, ele rebenta com o negócio, né? Então, só que você precisa, ó, pra você imaginar, o Brasil entra nessa Copa pra ganhar, né? A diferença do Brasil e da Noruega é essa também. O Brasil sempre vem pra vencer, sempre vem pra ser campeão. Ao contrário da Noruega, o que a Noruega quer? Ela sabe que ela não vai ser campeã, ela sabe que ela não tem chance de ser campeã, ela não tem história e nem futebol para isso. Talvez chegue um pouco mais à frente, e que é o intuito dela. A Noruega, ela quer chegar lá na frente. Quanto mais na frente chegar, é melhor para eles, é uma história que eles estão contando. Isso que é importante para os noruegueses. Agora o Brasil não, o Brasil quer ganhar, né? Porque a gente já foi campeão 5 vezes. E aí, tudo menos que ser campeão é ruim para nós. Mesmo o vice-campeonato é ruim. Já para eles seria uma vitória. Então essa é a diferença do futebol norueguês com o futebol da seleção brasileira. Nós vamos para ganhar e eles vão para fazer história. E só que não tem aquele peso que tem, como tem para a seleção brasileira, que é favorita, uma das favoritas da Copa, que sempre vai ser uma das favoritas e vem para vencer, mesmo não estando bem. Como neste momento a gente não está muito bem, está mais ou menos, mas está melhorando. Vai melhorar e quem sabe a gente chega lá. Vamos que vamos. Já a França, né, que é a grande seleção da Copa, que todo mundo fica babando aí, meteu 3-0 agora há pouco. Tava esperando acabar o jogo aí para começar esse vídeo. 3-0 na Suécia, torci pra Suécia, mas não adianta, né, velho? Eu torci até o 2-0, aí eu larguei de mão. Vou torcer mais bosta nenhuma, não. Que raiva, cara. E mais raiva ainda desses narradores aí da Casé TV. Ai, Mbappé! Ai, 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 Mbappé, tá fazendo história, Mbappé! Ai, Mbappé! Ai, quase morrendo por causa de Mbappé. Ai, é histórico, o segundo maior artilheiro da Copa, Mbappé! Ai, vai fazer história! Ah, vai favor, cara, torcendo pra França. Os caras tá torcendo pra França. É nítido isso aí, velho. Torcendo pra França, torcendo pro Mbappé. Pô, não é brasileiro não, meu filho? Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, que troço chato, que babação de ovo, velho. Meu Deus, faz Mbappé, faz o gol, Mbappé, faz o gol. Ah, que vontade de dar uns petelecos, rapaz. Acorda, mano. Pelo amor de Deus, que coisa ridícula. Puta que pariu, que nojo que dá essa geração de hoje, nesse futebol, né, cara? Os caras estão querendo dizer que o Messi foi melhor que o Pelé, até isso que eles estão falando. Ah, faz favor, mano. Estão fazendo campanha, parece, pra isso.
Ah, vai tomar naquele lugar, velho. Mas vamos lá, né? Então a França meteu 3-0, né? O futebol bem superior da Suécia. A Suécia é muito fraquinha, não tem marcação, deixou os caras jogar. Agora, se vai deixar a França jogar, você vai levar, né? É óbvio, né? Você não pode deixar jogar, tem que jogar o xadrez ali do futebol. Você não tem a seleção tão boa contra a dos caras, você tem que jogar xadrez, você tem que ser estratégico. Tem que usar o físico, meu. É assim, e a Suécia não. Quis tocar a bola e levou. Não levou mais porque teve sorte. O goleiro lá pegou bastante bola, né? Então, ó, só pra você ter uma ideia do massacre que foi aí da França na Suécia, os caras da França finalizou 25 vezes, acertou 13 no gol, né? E a Suécia chutou 7 e acertou 3, né? Agora, se você chutar 13 no gol e fazer só 3 gols também, é meio displicência, né? Isso é um ponto importante pra gente analisar, tá? Isso aí, Brasil, se um dia chegar na França, os caras são meio displicentes, estão meio convencidinhos, né? Eles poderiam ter feito muito mais aí, né? Mas não fizeram porque não precisa, né? Não precisou, o futebol deles é superior, eles estão nessa vibe. Vamos aproveitar isso aí, ó, vamos dar uma lição nos caras, né? Quanto maior, né, a arrogância, maior o tomo, velho. É assim que a gente tem que ir pra cima dos caras. Olha, 61% de posse de bola na França, 39% da Suécia. Os caras acertaram 91% dos passes, a Suécia 81%, perdidinha. 14 faltas da França e 9 da Suécia. Olha só, a França fez mais faltas do que os suecos. E não teve amarelo nem vermelho no jogo. Pode você ter uma ideia, não teve amarelo, nem da Suécia teve amarelo, cara. O Mbappé fez o que quis, cara. Fez o que quis, né? Aí tem que apanhar mesmo, né? Tem que apanhar. E aí que tá, né? 3 impedimentos da França, 1 da Suécia. 9 escanteios da França e um só da Suécia. Aí levou, né? E agora a Suécia fora da Copa e a França vai encarar o Paraguai, hein? A galera já tá brincando, vai ver o que é jogar Libertadores, seu Mbappé. Vamos ver, será? Será que o Gustavo Gomes vai marcar o Mbappé, velho? Oh, meu Deus. Agora esse jogo que eu tô louco pra ver. E é óbvio, eu vou torcer pra cacete pro Paraguai. Mas muito pro Paraguai, mas muito, muito. Ainda mais que tem lá o Gustavo Gomes, Maurício, tem o Souza lá do meu Parmeira. É aí que nós vamos torcer mesmo, velho. Os caras já estão fazendo história. Sabe que não tem chance de ser campeão também? O Paraguai é outro, né? A França vai tá indo pra ser campeão. Mas o Paraguai é guerreiro, velho. Os caras vão pra cima, querem fazer história. Né? Pra eles, quanto mais avançar na Copa, melhor. Vamos que vamos, né? Vamos torcer aí, né? Pra quebrar esse Mbappé aí. Quebrar no bom sentido, né? Dele não fazer nada. Vamos que vamos. E uma história aí de jogadores da Copa na ESPN, falando do Haaland, né? Que ele, em algum momento aí, vestiu camisa do Corinthians e camisa do Flamengo. Mas por quê? Nada é mais de camisas que ele ganhou dos companheiros dele que jogam futebol lá. O brasileiro que jogou com ele lá no Borussia, outro que jogou no começo da carreira dele lá na Noruega. Aí o cara da Noruega lá, que no começo deu a camisa do Corinthians pra ele, aí ficou até, brincou, né? Eu sempre falo que o Corinthians é melhor que o Palmeiras, não falo que o Palmeiras é o melhor do Brasil. Ele admitindo que o Palmeiras, não sei se é o melhor do Brasil, tem Flamengo aí também, né? Mas é um dos melhores do Brasil e o Corinthians nesse momento não, né? Não esquece. E aí o outro foi lá do Borussia, né? Foi o Renier, né? Do Flamengo, que jogou com ele lá um tempo no Borussia e deu a camisa pro Haaland do Flamengo, com o nome do Haaland ainda, personalizado, bem que legal, né? E aí ele usou a camisa na rua em algum momento, né? Então, bem legal, né? Em 2020 foi o ano que ele andou com essas camisas aí. E a galera fotografou e eternizou, né? Então o Haaland conhece um pouco de futebol brasileiro, né? Embora deve ser muito superficial aí na questão de clubes, né? Com certeza. Bom, trazendo pro Brasil, o Gabigol, Gabigol, né? Gosta de fazer uma polêmica, né? Quando ele tem chance, meu amigo, ele entra mesmo, não quer nem saber. E qual que é a polêmica dele? Tá em um monte de site aí sobre aquela questão que ele teve com o Tite, né? Quando ele foi campeão da Libertadores e o Tite não o convocou para a seleção brasileira para a Copa lá em 2022 e a torcida do Flamengo na hora da comemoração lá entoou o canto lá, né? Ei, Tite, o Gabigol não precisa de você, é mais ou menos assim. E aí o Gabigol, né, já entrou na vibe, já xingou também, né, e o azar dele foi depois que o Tite veio pra treinar o Flamengo, né, aí a coisa ficou estranha, né, e ele até fala sobre isso, né, cara. E aí a TV Record, né, que fez a entrevista com ele, então ele admitiu ainda que repetiria tudo de novo, cara.
Ele faria tudo de novo, não se arrepende não, cara, né, do xingamento, né? Então, aí ele falou, do jeito que estava lá, naquele estado, mandaria. Tite, vai se fuder, o Gabigol não precisa de você. Eita, nós, né? Ele disse que não se arrepende, mandaria de novo, naquele clima que tava, naquela festa, né? Campeão da Libertadores, Copa do Brasil, então tava naquela festa toda, não tinha nem o que fazer, né? Ele falou, estava muito louco também. 2 Libertadores, ganharam 2, né? Ele ganhou 2, né? E apesar do episódio e das divergências, os dois trabalharam juntos no Flamengo depois. O Gabigol disse que a convivência foi marcada por alguns desentendimentos entre ele e o Tite, né? Mas coisa pouca, nada de desrespeito, nada. Ou o Tite alguma hora falou que ele não concordava e ele falou que não concordava e vice-versa, né? Ele falou alguma coisa, o Tite não concordou e vamos, né? Esse foi o desentendimento. Porém, daí ele frisou, né? Ele sempre me respeitou, eu sempre respeitei ele, né? Nunca houve vai para aquele lugar, né? Nunca. Houve desentendimento? Houve, 1, 2, coisa que ele falava, eu não concordava, e eu falava e ele não concordava. Teve esse desentendimento, mas é coisa pouca, né? A gente tinha uma relação boa, uma relação que eu tenho com o Cuca, com todos os outros treinadores, com todos os outros, minha relação é sempre fenomenal. Com o Tite eu tinha uma relação fenomenal? Não. Ou seja, o negócio ficou marcado mesmo, né? Mas mesmo assim, ainda jogando bola como ele tá, né? Ainda tá lá. Pode ser que um dia dê uma reviravolta. Ele se defronta com o Tite novamente, né? Acho o Tite, pode acontecer, né? Mas ele não tá nem aí, né? Falou que não gosta e continua falando. Diz que falaria tudo de novo que ele falou naquela época. É meio louco, né? E infelizmente aí o Lucas Paquetá foi constatada aí uma lesão na coxa, né, cara? Lesão na coxa, não vai participar da seleção brasileira no próximo jogo e não tem data para voltar. E quando fala que não tem data para voltar, pelo jeito a coisa é feia, né? O cara não quer alarmar muito, fala que vai se tratar, tratamento 100% e tal. Então é complicado. E o Flamengo usou aí as redes sociais para se pronunciar na lesão do Lucas Paquetá nesta Copa do Mundo de 2026, né? Lembrando que ele se machucou contra o Japão ali e pelo jeito foi sério, né? Ele saiu lesionado no intervalo do jogo, já com dores na coxa, e a seleção já confirmou que ele está fora das oitavas de final contra a Noruega neste domingão aí. E não tem previsão de volta ao gramado, como eu já falei aqui. Aí o Flamengo soltou uma nota dizendo assim, ontem um dos nossos precisou deixar o campo por ainda no intervalo. Lucas Paquetá foi substituído após o exame de imagem realizado hoje. Foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O nosso cria será submetido a tratamento intensivo, acompanhado pela equipe da seleção, visando o retorno em menor tempo possível. Paquetá, estamos sempre contigo. Uma pronta recuperação e que logo menos você esteja apto para representar a nossa nação novamente. Bonito, né? O Flamengo se preocupa muito com os jogadores aí, sempre postando apoio quando o cara tá numa situação ruim e tal. Bem interessante isso aí, né? Vamos torcer, né, cara? É um titular a menos na seleção. Mas ele não tá jogando nada. Cara, ele fez o passe lá no primeiro jogo, ele dá uns lançamentos. É um cara assim, ele pode parecer que não tá jogando nada, mas num lance, num jogo que você precisa, ele pode resolver o jogo, cara. É o tipo de jogador que é assim, por isso que ele não sai. Por isso que o Ancelotti deixa ele lá. Não tá jogando nada, mas, cara, num passe, numa abertura de bola ali, o Paquetá acha a jogada e pode salvar o time. Por isso que ele fica. Geralmente é assim que os técnicos mantêm o jogador de confiança. E o Flamengo, na intertemporada, vai participar lá do troféu Algarve, lá em Portugal, né? Até 2013 chamava Torneio da Guadiana, que é uma competição lá amistosa, né? Realizada em Portugal, né? O maior campeão lá do troféu Algarve é o Benfica, que vai jogar esse ano também, e como rival do Flamengo, né? Tem 9 títulos, o Benfica, com 14 participações. Não deve participar todos os anos, né? Lembrando que, para quem não conhece, o troféu Algarve, ele é considerado um torneio preparatório para a temporada e já contou com presença de grandes clubes de futebol europeu. Já participou Sporting, Real Betis, Newcastle, Paris Saint-Germain,
O Porto sempre participa, porque é de lá também, né? O Fulham, né? Fulham tá atual campeão, mas também não é grande clube, o Fulham, né? Vamos falar a verdade. Mas é atual campeão. Celta de Vigo também não é grande clube, mas tá, né? Al Nassr, grande clube lá na Arábia e tal. Então, entre outros clubes aí, participaram já desse torneio, né? Então, assim, é um torneio que preparatório lá pros caras lá também, para começo de temporada. E pro Flamengo caiu como uma luva aí nessa intertemporada de Copa do Mundo, né? Então o Flamengo vai participar, com certeza vai participar, vai querer ganhar, né? Não vai querer só participar, né? Vamos ver, né? Vamos que vamos. E o Emerson Royal, que estava aí alvo do Aston Villa, o Flamengo recebeu uma proposta oficial, porém, segundo o Terra, a transferência está paralisada após o Flamengo não gostar da proposta inicial, né? Lembrando que o Emerson Royal é reserva do Guilherme Varela, né? Veio para ser titular, mas acabou ficando na reserva, né? O Varela melhorou muito o futebol dele também, né? Então as conversas entre os dois, né? Aston Villa e Flamengo, né? Neste momento não deve acontecer nenhuma transferência, né? O Flamengo recebeu uma proposta de 60 milhões de reais aí. Muitos acham que é uma ótima proposta, acham que deveria vender, porque não vai conseguir uma proposta para um jogador já que nem o Emerson Royal nessa idade, né? Mas o Flamengo melhor acha que tem que segurar o jogador, e eu acho que tem que segurar mesmo, porque se não tem outro, né? No nível do Emerson Royal, mas ele não tem jogado bem, cara, não tem jogado bem, mas é que a exigência do Flamengo é muito grande, né? Esse que é o ponto. Bota ele em qualquer time no Brasil aí, o que ele faz. Olá, meus amigos, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal RMP. A Copa do Mundo para a França é um tour de exibição. Ela sobra. O jogo de hoje contra a Suécia só não foi 7-8-0 por questão de destino. Bolas batendo na trave, bola sendo salvo pelo goleiro com a ponta do pé, zagueiro tirando em cima da linha. Foi um massacre. O primeiro tempo foi uma coisa assustadora. No segundo até a França fez mais gols, o primeiro tempo foi 1-0, o segundo foi 3-0, mas o jogo inteiro foi uma disparidade tão grande. E olha que a Suécia não é boba, a Suécia não é das babas, a Suécia não é Cabo Verde, a Suécia não é Paraguai. Eu já estou com pena do Paraguai na próxima rodada. Tem gente que tem ainda como é que se diz, a esperança de que o Paraguai possa fazer alguma coisa para segurar a França. A minha dúvida é se vai ser de 4 para cima ou de 4 para baixo, né? E, além disso, realmente me parece, que a Copa do Mundo já tem um campeão. É muito difícil se imaginar alguma das seleções que nós já vimos jogar, e algumas jogaram bem, mas serem capazes de enfrentar a França de igual para igual e derrotá-la. Claro, futebol a gente sabe que é uma caixinha de surpresas, como diz um dos mais velhos clichês do futebol, e nós vimos o Brasil fazer algo semelhante em 1982 e depois ser parado naquela trágica tarde no Sarriá pela Itália, que aí acabou embalando e se tornou campeão mundial naquela Copa. Mas eu estou achando cada vez mais difícil, porque a superioridade da França está se mostrando avassaladora. Vamos falar disso, vamos falar da França, vamos falar de Lucas Paquetá. Amigos, que sina a do Flamengo com os jogadores da seleção brasileira. Que sina. É uma coisa que dá até tristeza, né? Porque a gente olha, já machucou o Arrascaeta nos treinos da seleção do Uruguai. Arrascaeta nem jogou a Copa, mas volta ainda em processo de recuperação. E agora machuca o Paquetá. Isso para não lembrar do Pedro lá atrás, né? Que foi o pior de todas as contusões. Mas a do Paquetá não é simples. A do Paquetá, pelo que eu consegui apurar, e o pessoal lá no local, mais ou menos, que estão cobrindo a seleção brasileira, confirmam, que é uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa. Isso significa dizer que ele não vai jogar mais a Copa. O pessoal diz assim, não, com tratamento, com sorte, talvez ele esteja pronto para a final da Copa. Primeiro, não acredito que o Brasil chegue à final da Copa. E segundo, eu não acredito que ele estaria pronto para jogar a final da Copa. Ou seja,
Paquetá voltará para o Flamengo já às vésperas de começar o Campeonato Brasileiro e Libertadores, contundido ou recém-curado. O que é tão ruim quanto, porque o Arrascaeta, por exemplo, certamente estará recuperado do problema na panturrilha. Mas e o ritmo de jogo? E o ritmo até de treino? Então, acho que você vê que situação. O Flamengo, por causa da Copa do Mundo, muito provavelmente vai retomar o Campeonato Brasileiro e vai retomar a Libertadores com seus dois principais jogadores. Porque são os dois principais jogadores do Flamengo, Arrascaeta e Paquetá. Pedro, terceiro, mas Arrascaeta e Paquetá são coração do time, né? Em condições precárias. Temos ou não temos nós, rubro-negros, razão para odiar a Copa do Mundo, odiar a data FIFA? Pois é o que vai acontecer. Bom, a terceira, vamos assim dizer, o terceiro ponto de discussão hoje é o nosso próximo adversário. Os Vikings da Noruega, está remada, eles simplesmente ganharam da Costa do Marfim num jogo sensacional. É impressionante como é que a gente está tendo jogos gostosos de ver, jogos bons. Noruega e Costa do Marfim foi um jogo muito bom. Eu achei até antes que a Noruega ia ganhar da Costa do Marfim com uma certa facilidade, mas isso não aconteceu, não. Costa do Marfim fez um jogo bastante elogiável, chegou a empatar, deu a sensação em determinado momento que nós teríamos prorrogação, mas aí Haaland, foi lá e fez o gol da vitória. Foi uma barbada, o passe do outro holandês, acho que é do Berg, não sei, deixou ele o gol, não interessa, cara. O fato é que ele botou para dentro. E a gente cansa de ver outras jogadas da própria Noruega, mas principalmente, por exemplo, do Brasil, em que jogadas assim são feitas e não tem ninguém ali na área, no lugar certo, na hora certa, para empurrar para dentro do gol. O Haaland sempre está. Então, nós vamos enfrentar Noruega. O Haaland está na humildade, né? Ele calçou as sandálias da humildade do Nelson Rodrigues e deu uma entrevista depois do jogo, vou até botar aqui em algum momento com vocês, dizendo que acha muito difícil a Noruega eliminar o Brasil. Ele não está vendo o Brasil jogar, com certeza, né? Porque até o momento, pelo menos, a Noruega está jogando mais bola do que o Brasil. Claro, o Brasil é essa entidade fenomenal, única pentacampeã do mundo, e continuará sendo assim, porque os dois tetras, uma nem veio, que foi a Itália, e a outra, a Alemanha, acaba de ser eliminada pelo Paraguai. Então, o Brasil seguirá sendo o maior ganhador de títulos de Copa, mas essa geração francesa, não sei não, hein? Esse time da França, se a gente lembrar bem, ele ganhou a antepenúltima Copa, perdeu na final a penúltima Copa e com certeza estará na final. Com certeza, repito, é um pouco forte por causa das vicissitudes do futebol, mas muito provavelmente estará na Copa, na final da Copa, com enormes chances de ganhar. E aí a França, de repente, vai chegar a 3 títulos mundiais também, com o Mbappé tendo apenas 27 anos. E os seus companheiros brilhantes, Olise, Dembélé, Doué, Tchouaméni, mais jovens ainda. Ou seja, essa é uma seleção que vai durar ainda mais. A única coisa que ela vai perder, com certeza, é o treinador. O treinador, depois de 3 finais, quer dizer, 2 finais, encaminhando uma terceira, já avisou Didier Deschamps que não vai continuar. Vai sair do comando da seleção francesa. O Didier Deschamps, que, aliás, é um dos únicos 3 jogadores que conquistaram a Copa, como tal, como jogadores, e posteriormente como técnico. Quem são os 3? Franz Beckenbauer, Didier Deschamps e quem? Ele mesmo, Mário Jorge Lobo Zagallo. É um personagem que eu acho que foi muito controverso em determinados momentos da carreira de técnico, brigou muito com muita gente, você famoso, vocês vão ter que me engolir, e coisas do gênero, mas é um dos grandíssimos do futebol mundial. Um cara que foi tricampeão mundial
2 vezes como jogador e uma como treinador, e ainda tem mais um título mundial para chamar dele em 94, quando era coordenador técnico do Parreira e conquistou mais um título mundial, além de ter jogado como treinador Copa de 98 e perdido a final para a França. O Zagallo é um currículo assim. Eu acho que o único currículo que você pode dizer que é maior do que o do Zagallo em Copas do Mundo é o do Pelé, não como técnico, mas porque foi o único tricampeão. Né? Não existe nenhum jogador, e eu acho que vai demorar para existir, talvez o Mbappé, quem sabe, que conquiste 3 títulos jogando como um jogador e como um dos principais jogadores. Enfim, minha gente, temos muita coisa para conversar. Eu vou, só um instantinho, que eu estou com um mouse novo aqui também, que eu ainda estou tentando me entender com ele. Espera aí, deixa eu ver aqui. Quero começar a conversar com vocês. Tem um superchat que entrou logo cedo, do Nilo Nóbrega, está aqui, que diz o seguinte: esse time da França lembra os times americanos de basquete, disputando Olimpíadas. Sabe que tem show e que vai ser campeão. Simples assim. Abração. Abração para você também, Nilo, amigão. Mas dá a sensação mesmo. Eu já vi os times, os chamados... Não o Dream Team principal, esse eu não vi, mas eu vi os outros Dream Teams. Vi seleção dos Estados Unidos com LeBron James, Kobe Bryant e por aí vai. E era isso mesmo, né? A gente via eles jogarem, e eu vi, inclusive contra o Brasil, jogando a Olimpíada, e os caras conseguiram endurecer um pouquinho, daqui a pouco eles foram lá e ganharam a medalha de ouro em todas elas, assoviando. O meu caro Altair Crede, assim, é possível bater a França? É o Dream Team da Copa? Eu acho possível, o Altair, eu só digo que porque foi como eu falei, o futebol é um esporte surpreendente. É um esporte que o Paraguai, que tem um time limitadíssimo, conseguiu eliminar a Alemanha, que não é uma grande seleção da Alemanha, mas é a Alemanha. E eles simplesmente conseguiram eliminar a Alemanha. Então, a Itália, com toda aquela fama de ser um dos países com o melhor futebol do mundo, há 3 Copas não se classifica. Então tem essas coisas assim. Mas quando a gente vê um time desse, da França, jogando a bola que ele está jogando, é bem pouco provável que haja zebra. Sempre pode haver, mas é difícil. Você vê, o próximo jogo vai ser França e Canadá. O Canadá fez um jogo fudenga contra a África do Sul. Ganhou no finalzinho do jogo. Fez um gol, acho que foi até no finalzinho da prorrogação. Não tem a menor chance de jogar contra a França. Vai ser devidamente engolida, né? Então, depois, até deixa eu ver o caminho da França aqui, para ver quem é que ela pode pegar. Ela está do lado mais difícil, né? Ela está do lado que estão as grandes europeias, né? Embora já comecem a cair. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, vou ver no GE. Olha aqui como é que está a situação da França. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui, Copa do Mundo, Copa do Mundo. A França, no momento, é o seguinte, ela vai pegar o Canadá. Depois do Canadá, ela pode pegar Marrocos, Portugal ou Croácia. A Holanda já foi, então Marrocos deve jogar com Portugal, vai jogar contra o ganhador de Portugal ou Croácia, e aí, muito possivelmente, se encontra com a França. Possíveis outros adversários no caminho, mais para frente, Espanha, que é uma seleção que se tiver num dia bom, quem sabe, mas eu acho a França tão melhor do que a Espanha hoje em dia. Estados Unidos, que está fazendo mais graças, e acabou, né? Aí o resto é só na final, porque Bélgica e Senegal ainda entram nessa parada aí. Aí depois você pega o Brasil só na final, a Inglaterra só na final, e a Argentina só na final. Sinceramente, não vejo, a não ser, quem sabe, talvez, Espanha ou Argentina, pelo caminho, consigam fazer frente. Ou a Espanha ou a Argentina, né? O Brasil contra essa França, confesso a você que eu tenho até medo
de outro grande vexame, como foi o 7-1. Porque me parece que a diferença entre as duas seleções hoje em dia, ela é gigantesca, para dizer o mínimo. A França vai pegar o Paraguai agora. O que eu falei? Eu falei que a França ia pegar quem? Deixa eu ver aqui. A França e o Paraguai, você tem toda a razão. Mas qual foi o meu erro aqui? Por que eu... Deixa eu ver. A França pega o Paraguai, ela pega o de cima. Depois é que ela deve pegar, entre esses 4 aqui, África do Sul, Canadá já passou, ou Canadá ou Marrocos. Canadá e Marrocos vão jogar. Então a França pega Paraguai e em seguida ela pega Canadá ou Marrocos. Então, cara, não vejo, sinceramente, não vejo ninguém com capacidade de derrotar a França, porque não é só o Mbappé, cara. Se fosse só o Mbappé, você pode dizer, não, naquele dia trancaram o Mbappé. Gente, você tem do lado do Mbappé um cara que é o atual bola de ouro, que é o Dembélé, que outro dia fez um hat-trick. Então você tem o Dembélé, você tem o Mbappé, você tem o Doué, você tem o Olise, que é um monstro de jogador. Então, sabe, é um poderio ofensivo assustador. Você olha assim e diz assim, como é que faz para marcar um ataque desse? Aí você tem depois Rabiot, Tchouaméni, tudo jogadoraço, cara. Tudo jogadoraço. É quase impossível, sinceramente, imaginar alguém que consiga bater de frente com a França. Por mim, eu acho que o campeonato está decidido já. A não ser que aconteça um sarriá na vida da França. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No último vídeo eu prometi, agora eu vou cumprir um vídeo só sobre informações com o Flamengo, sobre o Flamengo, e José Boto falando sobre a janela de transferência do Flamengo. Tem muita gente interpretando como um banho de água fria, porque muita gente imaginava que o Flamengo seria extremamente agressivo nessa janela de transferência, embora eu venha avisando para vocês durante esse período de Copa do Mundo. Não crie essa expectativa. O Flamengo não será um time extremamente agressivo na janela, não tem dinheiro para isso. O Flamengo não vai colocar em risco a saúde financeira para poder fazer contratações. Até porque, gente, sejamos francos, o elenco do Flamengo já é um baita elenco, tem algumas correções a fazer. Agora, não precisa ir ao mercado igual um tubarão saindo fazendo contratações de peso. E aí o José Boto deu uma entrevista à Flamengo TV e falou sobre isso. E eu vou trazer as declarações dele. Tem também valor milionário que o Flamengo pode receber em uma negociação envolvendo um zagueiro, que embora ninguém lembre, mas já passou pelo Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês, tá? Podem hypar o vídeo. Se quiser dar moral financeira, tem um Pix também na descrição. Vamos lá, vamos direto ao assunto, que eu sei que é o assunto que vocês querem saber. José Boto falando sobre contratação. Depois de trazer as declarações, vou querer a sua opinião, se foi um banho de água fria, se foi honesto, se foi sincero, se você acha que o José Boto está parado demais, enfim, vamos lá. A primeira declaração, ele disse o seguinte para a Flamengo TV: a janela só abre dia 19, uma janela especial por vários motivos. As duas últimas foram de muitos gastos. O Flamengo não tem dinheiro infinito. Por outro lado, dizem que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas. Não podemos a cada janela trazer 7, 8 jogadores. É falta de respeito até com os jogadores que temos. É óbvio que temos necessidades, mas não queremos gastar mais do que é devido. Queremos acertar o máximo possível. Também ver os meninos que temos aqui. Tem que saber que é uma janela diferente pelo dinheiro que foi gasto nas outras janelas. Em ano de Copa, o mercado só começa a mudar depois de a Copa acabar. Tem o efeito dominó. Vai mexendo em cima, depois embaixo. Temos necessidades, mas não estamos desesperados. Queremos trazer os reforços certos, que sirvam o treinador quer e elevem o nível da equipe. Vamos com calma e estar atentos. Na altura certa, vamos trazer os reforços necessários para a equipe. Bom, muita gente, repito,
interpretou como um banho de água fria. Só aqueles que não acompanham os nossos vídeos por aqui que ficaram surpresos com essas declarações. Eu já avisei vocês, o Flamengo, financeiramente falando, embora muita gente ache que seja um louco milionário quando vai a um shopping, mas não é assim. O Flamengo é um cara que, quando vai ao shopping, ele gasta aquilo que pode e aquilo que está necessitando. O cara sai de casa para comprar um tênis, ele vai voltar para casa com um tênis. Isso se ele gostar do tênis. Ele não vai comprar por comprar só para dizer que voltou para casa com um tênis novo. Eu fiz essa analogia, me veio à cabeça agora, só para vocês entenderem. O Flamengo entende que precisa sim fazer ajustes no elenco, mas não necessariamente vai contratar só para dizer que fez contratações e dar um cala-boca na torcida. Com outras palavras, foi isso que o José Boto quis dizer. Eu, pelo menos, interpretei dessa maneira. Não considero um banho de água fria, porque, repito, eu não imaginava uma postura diferente que essa aqui, que o José Boto acabou de mencionar. Uma postura mais responsável, até porque, vou mencionar, pode parecer, mas o Flamengo não está com dinheiro sobrando para poder sair gastando igual um louco na janela de transferência. O Flamengo tem sim as suas... entende que tem necessidade para ajustar o elenco, um centroavante, um meia, até mesmo lateral, mas, repito, não quer dizer que o Flamengo com certeza fará essas contratações nessa janela de transferência. Durante esse período lá em Portugal, que essa entrevista já foi lá em Portugal, eles já fizeram o primeiro treino lá em Portugal, o José Boto comentou a possibilidade de Flamengo enfrentar River Plate, Benfica e o Lausanne da Suíça. São 3 jogos em que um poderia ser a final da Libertadores, com Flamengo e River. Inclusive já foi, em 2019. O outro é o Lausanne, uma equipe suíça com algum valor. Depois o Benfica, que é uma equipe habituada a ser campeã, com participações na Champions. Vai colocar à prova em que estado estamos. O importante não é o resultado, porque aqui não se ganha nada. Se ganha em dezembro. Mas é importante para ver que em estado estamos. Ver como alguns desses meninos que vieram vão integrar. Tem todas as condições para ser uma intertemporada benéfica para todos. Isso dos meninos eu acho interessante. O Flamengo pode sim olhar para alguns jogadores que estão lá treinando. Para mim, Daniel Salles. O Daniel Salles pode suprir a possível saída de Emerson Royal. Isso é uma opinião minha. Não é que a diretoria ache isso, mas é uma opinião minha, sem sombra de dúvidas. Para ser reserva imediato do Varela, o Daniel Salles pode sim ser. Inclusive, ele é versátil, tanto na direita quanto na esquerda. Daniel Thuram, sempre menciono ele aqui, outro grande zagueiro. Tem vários jogadores, o Guilherme Gomes é um jogador interessante, o próprio Alan Santos, atacante. Então, são jogadores interessantes sim para o Leonardo Jardim observar. Galera, para quem está preocupado com o conforto da delegação, o elenco vai ficar num hotel chamado Cascade Wellness Resort Lagos, um hotel à beira-mar situado no topo da falésia da Ponta da Piedade e a 90 quilômetros do Aeroporto Internacional de Faro. O Flá viajou do Rio de Janeiro a Lisboa, de onde fará uma viagem de cerca de 2h30 de ônibus até Lagos. O hotel tem diárias nesse período variando entre R$ 2.500 e R$ 3.900 em quartos, alguns com vista para o mar e chegando a R$ 4.300 em apartamentos. Esta é a alta temporada no Algarve, destino popular no verão europeu. E vocês preocupados com os jogadores. O local é usado por vários clubes para treinos de pré-temporada ou na parada de inverno por oferecer conforto e privacidade. A utilização dos campos, inclusive, é exclusiva para times profissionais e times de base. Está aí um trecho da matéria do GE e, repito, vocês estão preocupados com os jogadores do Flamengo? Estrutura que não falta para esses atletas, né? Para finalizar nosso vídeo, o Flamengo pode receber aí quase 3 milhões de reais caso a transferência do zagueiro Alexandro, lembra dele? Aquele que já foi chamado para o Carlo Ancelotti, inclusive está no futebol europeu, e ele pode ir para o Ipswich Town por 30 milhões de euros. Meus amigos, e aí o Flamengo tem direito a mecanismo de solidariedade, porque, embora você não lembre, eu sei que pouca gente lembra, ele passou pela categoria de base do Flamengo por um determinado período. E aí a FIFA
dar esse direito de mecanismo de solidariedade para o clube formador. Galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente está aqui, cara, no aeroporto de Atlanta, a caminho da Flórida, para depois ir para New Jersey, né? A notícia não é boa, a notícia é péssima. Péssima para o Flamengo, péssima para o Brasil. O torcedor vai ficar muito triste, né? Vocês já devem ter visto nas redes, eu tenho uma apuração completa para trazer aqui. Nós fomos os primeiros a falar na Placar que o Paquetá tinha lesão, tá? Então tá confirmado, o Paquetá tem lesão. Eu vou trazer aqui todas as informações para vocês. Eu só quero trazer aqui informações importantes aqui, também já pensando no próximo jogo, né? Agora a gente está acompanhando aqui Noruega, né? Enfrentando ali a Costa do Marfim, jogo importante aí, né? Para definir o adversário do Brasil nas oitavas de final. Trazer aqui a informação do Lucas Paquetá para na sequência a gente trazer treino do Flamengo, imagens do treino do Flamengo direto de Portugal, de Algarve, e informações do nosso amigo Sidney Marinho, né? Tá lá em parceria com a gente, Litoral News. Ele vai trazer aí as informações diretamente do Algarve, onde o Flamengo tá na preparação para enfrentar aí o River Plate, Benfica, né, Lausanne. Então, trazer aqui a informação completa para vocês e a nossa apuração extra. Fomos nós que trouxemos em primeira mão que seria a lesão do Paquetá, e agora a gente vai trazer também o grau da lesão para vocês. O Brasil ainda não divulgou, mas é o que está rolando aí, inclusive gente do Flamengo já soube que seria esse grau de lesão, tá? Então vamos lá, CBF comunica lesão muscular de Lucas Paquetá na coxa esquerda. O atleta Lucas Paquetá passou nesta terça-feira por exame de imagem, confirmou a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível, tá? E aí, em contato com uma fonte ligada ao Flamengo, me passaram que provavelmente, tá, a lesão é grau 1. Grau 1 seria poucas chances só para jogar a final. Se fosse grau 2 ou 3, estava fora da Copa, tá? Grau 1, se for confirmado que é grau 1, poucas chances de jogar a final, né? Então, a gente está aguardando uma confirmação aí, mas possivelmente, se for confirmado que falaram que seria grau 1, ele teria que se recuperar para jogar uma eventual final. E aí o Brasil vai ter que ir de Danilo mesmo, né? Vai ter que colocar o Danilo, que eu acho que pode ir muito bem também. Pode ir muito bem. O Paquetá estava jogando muito, mas eu acho que o Danilo pode ir muito bem, então vamos acreditar, vamos seguir confiante. Não é isso? Trazer aqui agora para vocês, então, a cobertura direto lá, né, de Algarve, com o nosso querido Sidney Marinho. O canal Paparazzo Rubro-Negro e a Litoral News falam aqui de Portugal, na cidade de Lagos, no Algarve, onde o Flamengo tem uma ótima estrutura para sua preparação, visando a luta pelo Penta da Libertadores e pelo 10º título do Campeonato Brasileiro na história. O Flamengo já fez nessa terça-feira o seu treinamento e antes do treino, o Leonardo Jardim fez questão de conversar com todo o grupo, né? Inclusive os goleiros Rossi, Andreu e Diogo Alves estavam num campo anexo fazendo o seu trabalho e foram chamados pelo Leonardo Jardim e durante uns 5 minutos ele bateu papo ali com os jogadores do Flamengo no centro do gramado. Sem o Léo Ortiz, que ainda faz o trabalho final de transição depois da lesão na coxa que ele sofreu no jogo contra o Coritiba, o último antes da parada para a Copa, o João Vitor assume a posição na zaga para o jogo de sexta contra o River Plate aqui no Algarve, abrindo o troféu, o torneio do Algarve que é realizado desde 2001. Al Nassr, Porto, Sporting, Benfica, Nottingham Forest, Celtic, várias equipes participaram já dessa competição ao longo dos anos. O Flamengo é o primeiro brasileiro que toma parte aqui do troféu do Algarve. Joga sexta contra o River Plate, 3h30 da tarde, horário de Brasília. Joga na quarta, dia 8, contra o Lausanne, 4h30 da tarde, horário de Brasília. E no sábado, dia 11, contra o Benfica, também às 3h30 no horário de Brasília. O Flamengo não está gastando um centavo, né? Tem uma parceria para estar aqui nessa mega estrutura. Jogadores ficam a poucos passos da recepção do hotel para o campo e até domingo o Flamengo trabalha aqui. Atenção!
porque sexta-feira a Litoral News transmite ao vivo, direto do estádio, no seu canal do YouTube, também na Litoral News em Cabo Frio, na região dos Lagos, na Rádio Manchete, na Rádio Ondas, na Rádio Nova Friburgo, Flamengo e River Plate. Se inscreva no canal da Litoral News, segue a gente nas redes sociais, segue o Explosão da Galera, @Sidney Marinho CF, segue o perfil @Litoral News Brasil, em parceria com o Paparazzo Rubro-Negro aqui direto de Portugal. Flamengo definido, vai ter o Rossi no gol, Emerson Royal, João Vitor, Vitão e Ayrton Lucas. No meio, Eric Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo. Na frente, o Samuel Lino, Pedro e o Bruno Henrique. Aliás, o BH é remanescente, ele e o Arrasca, mas o Arrasca saiu da Copa com o Uruguai e está tendo uns dias de férias para terminar a recuperação da lesão que sofreu lá com o Uruguai na Copa. O Arrasca e o BH são remanescentes daquela decisão inesquecível de 2019, né? E Flamengo e River voltam a se enfrentar quase 7 anos depois, pela primeira vez nesse torneio do Algarve. Sexta, Flamengo e River Plate. Direto do Algarve, em Portugal, ao lado do Flamengo, onde o Flamengo estiver, Sidney Marinho, da Litoral News, especial para o Paparazzo Rubro-Negro. E assim, grande nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa nos comentários. E não esquece de fortalecer com like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. E também ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo, sobre a seleção brasileira, enfim. Não esquece também de compartilhar esse vídeo e conferir os créditos na descrição. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos veremos no próximo vídeo.